Então, iniciando aí, pessoal, nossa gravação, nossa aula de hoje. Agradeço a todos, agradeço a todos aí que também interagiram para visualizar ou tirar dúvida a respeito das notas, né, que estão todas lançadas no portal. Como eu havia prometido na nossa última aula, o objetivo hoje, pessoal, é a gente começar um pouquinho sobre ASP.NET e Web, porque esse é o nosso submestre dedicado a isso, né? Esse conteúdo. Hoje nós teremos dois conteúdos. Vou falar um pouquinho sobre Web Forms, né? Vou dar um overview. Os colegas já haviam comentado, né, que já tinham trabalhado isso com outras disciplinas, então não vou fazer nada muito deep aí, vou só fazer uma introdução que é importante para a nossa próxima aula, e também vou fazer uma introdução ao ASP.NET, né? Esse conteúdo justamente eu planejei justamente para encaixar aí, sabendo que hoje é um dia que normalmente tem bastante dúvida, né? Que toma um tempo aí a gente fazer essa revisão da prova com todos os colegas, tá bom? Pois bem, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Puderem confirmar se estão visualizando a tela, pessoal. Obrigado, Gabriel. Deixa eu só abrir o chat aqui, que fica escondido. Onde foi parar meu chat? Só um minutinho, pessoal, que meu chat saiu. Eu vou compartilhar de novo. Vamos lá. Deixa eu tentar abrir o chat novamente. Poxa, eu estou sem chat. Pessoal, só para a gente não atrasar aqui, por algum motivo, deu algum bugzinho aqui, eu não estou conseguindo abrir o chat junto com a apresentação. Assim que eu parar a projeção, eu leio o chat e respondo as perguntas. Se for alguma coisa que ficou a dúvida na hora, fique à vontade de abrir o áudio e perguntar via áudio, tá, pessoal? Muito bem, o Webforms, pessoal, é um mecanismo usado há muito tempo, desde o princípio aí do HTML, para ajudar a gente a criar formulários dentro da parte do código HTML, tá? Um formulário HTML, né, como os colegas sabem, é um bloco de sintaxes providos de uma estrutura, né, para dispor aí de um conteúdo que os browsers interpretam, e essa interpretação aí padrão permite com que a gente tenha uma visibilidade aí, de uma anotação de hipertexto numa linguagem visual daí para o usuário. É uma anotação voltada ao front-end, né, pessoal, HTML em si, e hoje a gente já está com HTML5 que dispõe aí de tags novas que dá uma flexibilidade bem interessante, né? São componentes visando essa parte de entrada, rótulos, blocos, né, que ajudam na composição do HTML. Os formulários também dispõem de algumas possibilidades para trabalhar com GET, POST. Isso vocês viram com certeza com o JSON em PHP, né, pessoal? E a ideia do HTML sempre é trabalhar aí com essa parte de orientação a eventos, né? Porque a gente trabalha justamente com o evento em si. Aqui, pessoal, tem um exemplo lá, só para recapitular, né? De um formulário onde eu tenho dois campos,
Aqui o meu form aqui está disposto pelo método post, e ali tem os labels com os textos, né, e os tipos dos campos. Aqui eu tenho um input type submit, que é um botão, que é justamente esse botão de enviar, né, bem tranquilo, né. Aqui um outro exemplo de form com uma disposição diferente, por quê? Porque aqui eu trago a anotação do ASP já. Então aqui eu estou com o HTML puro, né, aqui eu estou com a anotação do ASP. Alguém abriu o microfone para fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Não? Foi impressão minha? Então bora lá. A gente vai começar vendo isso já, pessoal, logo logo. Na próxima aula, tá? Eu tenho um exemplo bem legal já de uma aplicação monolítica com consulta banco em MVC, né, que a gente vai fazer na próxima aula, então é bem bacana, e a próxima aula não perca, tá bem bacana. E daí a gente já vai começar a trabalhar um pouco nessa notação do ASP em si. Então, existem duas formas aí da gente trabalhar, né? A gente pode trabalhar num código único, né, onde a gente tem código na sintaxe ASP que a gente está trabalhando, né, com C Sharp, né, tem código ali, ou eu tenho arquivos separados, um arquivo para HTML, outro arquivo para C Sharp. Quando eu trago isso num arquivo único, eu trago essa anotação, código mais o HTML, né? E daí para isso eu preciso usar essa tag aqui de arquivo único, né? Então script type, text, C Sharp, né? Run at server, né? Então esse script tem que estar no início do arquivo, né? Junto com as instruções iniciais para fazer essa interpretação. E quando eu trago diretivas separadas, né, um trava-língua aí, eu trago essa outra anotação, né? Eu começo com porcentagem arroba e faço essa tag. E daí a gente trabalha com esses dois arquivos, um para o formulário e aqui eu identifico qual é o arquivo que é a orientação do C Sharp. Tá? Depois a gente vai falar dos benefícios, de como que o ASP gerencia isso e tudo mais, quando a gente pegar nesses códigos. Então a ideia, pessoal, basicamente é assim, a gente tem uma página principal e essa interação de páginas e conteúdos acontece dentro da interpretação, né? No HTML nosso, a gente sabe que a gente trabalha com header e footer, né? Onde a gente tem ali o cabeçalho e o rodapé e o conteúdo no meio, né? Isso quando eu comecei a mexer com HTML, quando eu comecei a brincar, a aprender HTML lá um tempão atrás, se fazia muito esse trabalho ou com Dreamweaver, nossa, na época tinha Flash também, então a gente trabalhava com código na HTML chamando e trabalhando com outras ferramentas aí. Primeiro sempre no bloco de notas, depois evoluindo para algumas outras ferramentas, e sempre trabalha com esse conceito, né? Aqui hoje permanece assim, se você pega, por exemplo, um hot site, né? Ele acaba tendo muito isso, né? Ele tem um conteúdo estático, via de regra, esse conteúdo estático trabalha sempre nessa dimensão. O que acabou acontecendo de um tempo para cá, alguns componentes de HTML surgiram. Esses componentes substituíram, inclusive, algumas ferramentas, como eu comentei, do próprio Flash, né? Porque o Flash, na época, trabalhava com animações e agora a gente tem algumas tags que provê que a gente faça isso com HTML5, né? O qual deixa mais leve e a ampla a utilização dos browsers sem necessariamente instalar um plugin, por exemplo, né? Então, a disposição, né, pessoal, é essa. Aqui, pessoal, tem uma diretiva de página mestre com as tags, né? O objetivo dela é ser a centralização, a página principal, para fazer a operação do nosso código em si. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, pessoal. Esse material eu já vou converter, já vou jogar no portal ali para vocês. Vamos ver aqui, temos algumas perguntas. Pois é, Gabriel, também aqui. Não estava aparecendo um pop-up. Daí, quando eu fecho, ele vai. Beleza, tá. Aham. Beleza. Porque nenhuma relativa aí já a esse ponto. Dúvidas, pessoal? Deixa eu converter aqui, já vou postar no portal, já vou para outra parte. Pelo menos esse daqui daí já fica publicado.
Alguns colegas chegaram a perguntar, pessoal, enquanto eu faço a postagem aqui, já vou aproveitar e já vou tirando algumas dúvidas. Algumas perguntas foram as seguintes: professor, como que vai funcionar o trabalho desse bimestre, né? Como que a gente vai seguir? A intenção é seguir no mesmo formato, tá? Na aula passada eu dei um espaço aí, a gente pegou um feedback dos colegas, né? O feedback foi positivo. Então a intenção, pessoal, é seguir no mesmo formato, né? Uma aula antecedendo a entrega dos trabalhos, eu vou dispor para vocês tirarem dúvidas, né? Pegar orientações, né? É importante que essa aula sirva para vocês, além de usarem para ter um espaço, né? Para fazer o trabalho também, para vocês me consultarem. Não é uma aula que eu vou fazer avaliação do trabalho, né, pessoal? Porque não cabe, né, a avaliação do trabalho é no dia da entrega do trabalho, mas é uma aula que com certeza vocês podem, além de aproveitar, né, como a grande maioria aí dos colegas tem outras atividades aí no horário comercial, e fazem trabalho em equipe, para vocês aproveitarem, se reunirem com as equipes aí e conseguirem fazer isso juntos, tá? Hoje é dia 13. A prova também, né, pessoal? A prova é online, é institucional. Isso foge um pouco da minha gestão, né? Então, segue no padrão da instituição. É, não sei se vai ser online, vai ser presencial. Ainda a gente tem essa situação que a gente está vivendo, né? Mas daí a gente tem que aguardar os comunicados oficiais aí da instituição, tá? Ô, professor, desculpa, eu tenho uma pergunta. Claro, isso. Queria saber se o senhor poderia passar a especificação desse trabalho bimestral um pouco mais cedo, porque a especificação do trabalho do último, é, não, ele ficou um pouco meio que em cima da entrega, né? Acho que foi uma ou 2 semanas antes da entrega. Se o senhor conseguisse postar essa especificação agora no começo, acredito que poderia ser um pouco mais fácil para que os outros colegas também saibam certinho o que precisa ser feito. Porque, por exemplo, quem não acompanha todas as aulas, sem essa especificação, às vezes pode não saber o que precisa ser entregue. Né? É Uhum. só uma sugestão, né? Não, agradeço, Luiz, pode deixar. De fato, né, Luiz, tem razão aí. Eu passei, acho que faltavam uns 15 dias aí para entrega, porém eu já ia sugerindo que vocês fossem fazendo durante as aulas. Então, os colegas que estavam participando das aulas regulares, eu sempre fui dando as dicas, ó, faça isso que vai servir lá para o trabalho, faça isso que vai servir para o trabalho. Então, os colegas que já foram usando as aulas para fazer o trabalho, quando viram a especificação, já estava com boa parte adiantada. Mas você tem razão aí. Eu me comprometo, pessoal, nas próximas aulas já a lançar aí essa especificação, tá? Na próxima semana, podemos combinar assim? Na próxima semana eu posto aí a especificação do trabalho de vocês. Mais tardar na quarta da próxima semana, que daí a gente já faz as duas partes iniciais, tá? Já faz a parte introdutória de ASP, já faz um crudezinho e daí vocês já conseguem trabalhar. A gente vai ter também essas aulas que nem eu fui dando, né? Entre as aulas para vocês irem fazendo é, esse trabalho em sala. Não, Luiz, claro, agradeço aí. Fiquem bem à vontade, né, pessoal, de dar o feedback aí, né? Fiquem à vontade aqui. Estamos num ambiente de aprendizagem, tá? Não de ditadura, né? Então, acho que toda contribuição aí dos colegas é extremamente bem-vinda. Obrigado aí, Luiz. Me comprometo a estar na semana que vem. Nós temos um calendário que ainda não tem visibilidade dos impactos aí no final do bimestre, em virtude da situação, mas devemos seguir muito próximo do que nós estamos trabalhando. Então, é, como a gente está com as aulas regulares, né, só que online, não teremos impacto aí na virada do bimestre, né, então vamos preparando aí para basicamente, pessoal, final de junho, né, esse mês e final de junho, a gente já está com boa parte aí das avaliações encerradas e apresentação dos trabalhos, né? Muito similar ao que está lá no nosso portal, no plano. Então, na semana que vem, pessoal, eu passo as instruções do trabalho, fechado? Bacana, pessoal. Então, esse conteúdo já está no portal.
Vamos ao próximo. Deixa eu ver se agora, compartilhando a tela, pessoal, eu consigo abrir o chat. Não consigo abrir o chat. Eu clico no chat, não tem jeito. Bem, vamos seguir da mesma forma, pessoal. Qualquer coisa, qualquer pergunta, é só abrir o áudio aí, fazer via áudio daí, por gentileza, tá? Então, aqui uma introdução ao ASP.NET Core e MVC. A ideia, pessoal, é falar um pouco aí sobre situações da plataforma, como que ela está hoje, como que ela está posicionada no mercado, né? Quais são os benefícios, e daí seguir com o nosso conteúdo. Então, o ASP.NET, pessoal, é uma plataforma oriunda lá, o ASP, na verdade, né, que é o Active Server Pages, é oriunda de 1996, né? Então, já tem aí um tempo no mercado. É uma plataforma web com código aberto, foi criada pela Microsoft, né, voltada a aplicações web, inicialmente voltada à plataforma de operação Microsoft. Ela teve várias evoluções, né? Em 2002 teve a evolução para a versão 1, depois 1.1 em 2003, a versão 2 em 2005, que daí já criaram-se temas, começou a trabalhar com a parte de globalization de, de página, né? Página mestre também, e começou daí depois a trabalhar com link, que a gente viu na aula passada, em 2007. 2009 daí começou a versão 3.5, né, com MVC. Nessa fase, pessoal, 2005, 2007, eu tive um dos contatos iniciais aí com o ASP.NET, né? Eu já trabalhava com C Sharp e com Visual Basic anteriormente, só que rodando sempre o Windows Form. Aqui eu tive um contato olhando a plataforma voltada à web, num projeto para a área de saúde, né? Esse projeto aí eu trabalhei durante mais ou menos uns 2 anos, mantive a página e o aplicativo web rodando, né? Foi um projeto bem bacana. O ASP, nessa ocasião, roda em cima do IIS, que é o serviço de aplicação da Microsoft, né? Que roda dentro do Windows Server. Então, você faz o deploy dentro desse serviço de aplicação, né? Esse serviço de aplicação, pessoal, basicamente ele é aportado dentro desse servidor e ali ele faz todo o gerenciamento da aplicação em cima da que está rodando dentro desse application. Ele é bem estável, pessoal. É, Na época se tinha pouca documentação, hoje em dia, como eu já comentei, acho que no passado aí eu vejo que a Microsoft tem investido bastante em documentação, tanto documentação voltada às aplicações de desenvolvimento, às plataformas, quanto na parte de cloud. Eles estão bem fortes aí com o cuidado da documentação, né? Depois evoluíram, né, as versões, e daí um grande marco ali, pessoal, tirando os detalhes ali de pequenas evoluções de versões e tudo mais, foi em 2016 com o ASP.NET Core, né? E o que é o ASP.NET Core? Toda vez que vocês olharam Core no Visual Studio, comentei acho que numa das nossas primeiras aulas,
visa a operação e a execução disso em múltiplas plataformas, tanto Linux quanto Mac, né? Então, o desenvolvimento começou a ser multiplataforma, o que no início não era, né? Então, eles investiram e focaram muito nisso. Eu confesso, pessoal, eu uso o Visual Studio, uso muito o Visual Code no Mac, né? Mas eu nunca executei aplicações voltadas no Mac, né? Então, assim, uma coisa é usar a IDE, por exemplo, do Visual Code, Visual Studio Code, para fazer algum desenvolvimento de algum script, alguma coisa, né? Mas a execução, eu sempre fiz execução em cima da plataforma Windows, tá? Muito bem. Daí, 2016 teve essa versão Core, ela foi evoluindo, né? Começando com Windows 2000 o Visual Studio 2015-16, o 15 foi no Update 3, tá? Aí depois teve 2016, 2017, né? Teve os releases ali que foram por volta de 2018, e hoje a gente está no NetCore 3.1 com o Visual Studio 2019, tá? Eu não tenho olhado, pessoal, o roadmap de melhorias aí, mas eu sei que a Microsoft trabalha bastante com isso, com essas preocupações, né? Com certeza, esse ano deve ter algum lançamento com alguns packs aí relevantes, tá? É uma ferramenta, pessoal, que está bem estável no mercado, que eu vejo várias empresas utilizando, empresas de pequeno, médio, grande porte, e essa estabilidade eu acho que é justamente para potencializar aí também grandes aplicações, né? Eu vejo muito daí o cliente que usa essa arquitetura quando trabalha com Visual Studio, né? C Sharp, ASP.NET, via de regra, ele tem uma operação e o resto da arquitetura dele de software também está voltado à Microsoft, né? Então ele faz esse aporte, ele também tem um SQL Server via de regra, né? Como banco, e daí também ou está operando numa cloud ou está operando em infraestrutura Windows. Então, via de regra, os clientes que tomam essa decisão acabam seguindo muito nessa linha. Eu tenho um empresário amigo até, pessoal, aqui de Curitiba, via de regra ele precisa de mão de obra, de profissionais que trabalham com .NET, com ASP.NET. Ele tem uma empresa que desenvolve ferramentas de BI aí para o mercado. É uma empresa bem bacana, tá, pessoal? É nacional aqui, uma ferramenta de BI bem estável já, tem várias features interessantes, né? É, já foi parceirão meu aí, então eu sei que volta e meia ele precisa de profissional na área. Quem quiser passar o currículo lá para o meu e-mail da UP, né? Eu compartilho com ele que volta e meia ele acaba pedindo uma indicação. Então, existem essas empresas, pessoal, que operam nesse formato. E é o caso dele, né? Ele trabalha muito com Microsoft. Se instalar um servidor Linux, o pessoal não tem costume de operar ou não sabe operar, né? Então, vai muito da arquitetura da empresa, do que ela está trabalhando. Essa é uma decisão bem importante, pessoal, para quem está começando um projeto ou um negócio, né? Qual linguagem usar, qual plataforma usar, tá? É, e, e, e a plataforma Microsoft, sem dúvida, é muito bem posicionada aí no mercado, né? MVC, pessoal. O bacana é que quando surgiu o ASP.NET Core MVC, ele já trabalha com Model View Controller. Vocês vão notar, pessoal, diferente do Java, que a gente sai criando na mão, sai criando os pacotes, e daí desses pacotes a gente sai criando as classes. Se a gente está trabalhando com web, a gente está trabalhando com servlet lá no controller, então a gente tem que sair no modo, tem que sair, enfim, criando essas estruturas para ir posicionando os códigos. No Visual Studio vocês vão ver que tem alguns facilitadores, tá? Eu, quando tive acesso a esses facilitadores, há um tempo atrás, eu fiquei bem impressionado com o ganho de produtividade no momento de você
construir algo olhando em cima do Visual Studio. Então, aqui tem algumas características que eu acho bem bacana, pessoal, olhando justamente a produtividade. É claro, quando a gente fala em produtividade, a gente abstrai um pouco do hardcore, código, né, que muitas vezes geram bastante trabalho. Você pode fazer das duas formas, mas em projetos hoje, né, pessoal, a gente precisa muito da agilidade. A gente, quem trabalha com desenvolvimento sabe, né? A gente precisa de produtividade, agilidade, precisa fazer as coisas rápidas. Os clientes querem as demandas rápidas. Quando a área de negócio identifica uma funcionalidade, tem que sair correndo, desenvolver aquela funcionalidade, colocar no ar o quanto antes. Então, tudo isso, digamos assim, gera o trabalho do desenvolvedor mais desafiador, porque além de um código de qualidade, ele tem que sair correndo atrás para atender a necessidade de negócio quanto antes. Então, esse equilíbrio não é fácil. E justamente o fato de você ter essa possibilidade dentro da arquitetura que você trabalha, para você ter produtividade, segurança do que você está fazendo, é um grande diferencial. Tá? Eu fiz a introdução do MVC, né, pessoal? Então, só recapitulando, o Model View Controller, o objetivo é a gente ter isso dividido através de pacotes ou namespaces no nosso C Sharp, né? Que justamente são estruturas para ajudar você a guardar o teu código em cada uma delas, que cada um vai ficar responsável por uma coisa, né? Na próxima aula, pessoal, a gente vai fazer um aplicativo do zero, web, né? E vai dar tempo de fazer na aula para vocês verem como é prático. A gente faz o aplicativo web, a gente executa ele, a gente cria uma classe, relaciona com o banco de dados e além de fazer todos esses passos, depois a gente ainda a gente faz toda a conectividade e está tudo em MVC. E quando a gente cria o projeto, a gente já faz essa definição que é um projeto MVC, a estrutura, o Visual Studio já entrega pronto, a gente só segue alimentando com as entidades e com os domínios que a gente quer. Isso é bem bacana e gera bastante produtividade. Então, o padrão de arquitetura MVC, pessoal, né, transcrevendo aí para o nosso pro português, basicamente são os modelos, as telas e os controladores, né? Então, a interface com o usuário, a minha regra de negócio, a minha camada de persistência, né? Minha camada de banco, né? Então, a ideia do MVC, pessoal, é separar por interesse. É um padrão, é um design pattern de software bem praticado em aplicações monolíticas, né? Justamente visa a gente trabalhar com produtividade, porque a partir do momento que você tem um aplicativo que você não divide a responsabilidade de cada operação, você tem tudo isso tudo junto, né? E tendo isso tudo junto, tudo imagine 100 arquivos, onde você não sabe o que é o view, você não sabe o que é formulário, você tem o código todo misturado, dificulta muito a manutenção. Quando eu comecei a fazer desenvolvimento, pessoal, com Pascal, lá com Delphi 5, 6, a gente tinha um projeto relativamente grande, era num RP para médias empresas, micro e médias empresas, e o código, pessoal, ele estava totalmente voltado a um padrão de nomenclatura e um padrão de notação que identificava aquilo que era interface e aquilo que era a regra de negócio ou banco de dados. Mas não se tinha anotação do MVC na ocasião, porque não existia isso difundido muito no Brasil. Então, quando era formulário, era FRM. Então, eu sabia que aquelas classes com aquele nome já eram forms. Então, hoje a gente tem isso estruturado de uma forma diferente. Tá? Então, basicamente, pessoal, nesse padrão, a solicitação do usuário encaminha para um controller, que é responsável para interagir com o modelo, executar as operações, recuperar os dados, fazer essa devolução para a tela pertinente do usuário e mostrar justamente para o usuário. Para o usuário, tudo isso é abstrato, né? Não faz ideia do código, não faz ideia como funciona. Ele só sabe que ele digita informação, aperta um botão
e deve de acontecer aí a operação que está por trás da programação, não é mesmo? Eu até vi um meme, né, pessoal, falando nessa interação do usuário, vi um meme hoje que eu dei risada, só compartilhando com vocês aí para fazer um momento de descontração aí, ó. Subiram o ano de 2020 em produção sem testar. Parabéns. Depois eu mando aí no chat, aí, quando eu voltar ao chat, aí, eu mando para vocês, pessoal. Que é o que a gente enfrenta, né? 2020, nossa, parece que tá cheio de bug, né, pessoal? É impressionante. Bacana. Aqui, pessoal, tem uma telinha que representa um pouquinho aí da estrutura do MVC, né? Eu só acho que uma melhoria aqui na imagem seria o 1 representado do view, né, para o controller, não do PC para o controller, mas é uma imagem aí de autoria de um colega, então é apenas uma melhoria, né? Mas pensando nos passos, primeiro ocorre um request que é feito pelo navegador. Então esse request do navegador, né, naturalmente está numa estrutura HTML, normalmente está numa página, em um layout, né? E chama o controller para a operação de um serviço. Feito isso, né, ele vai para o model que retorna as informações, né? Então, retorna as informações, a view é notificada, os dados são processados, responsa enviado ao usuário. Então, basicamente, pessoal, essa operação, né? View controller, model, né? E essa interação. Então, vocês vão notar, pessoal, que se vocês forem criar um diagrama de sequência, né, vocês acabam tendo essa interação, né? A interface do usuário, o user lá, né, no ML, né, diagrama de sequência, interagindo com o view, passando pelas classes e voltando. Beleza? Então, arquitetura monolítica, pessoal. Vocês já ouviram falar em arquitetura monolítica? Quem já ouviu, levanta a mão aí, fazendo favor. Alguém? Alguém? Lembrando que eu estou sem chat, pessoal, se puderem, totalmente sem chat, não faço nem ideia. Se puderem dar um joinha É, aí. um ali disse que não e um disse que sim, professor. Ah, obrigado, valeu, cara, obrigado por interpretar. O que é, pessoal, quando a gente fala de aplicações monolíticas, né? Aplicações monolíticas são muito comuns, né? São aplicações inteiras dentro de uma única compilação, onde todo o core da aplicação está junto, né? Então, você tem, por exemplo, dentro do mesmo deploy, dentro do mesmo pacote lá, você faz o deploy de toda a tua aplicação. Toda aplicação depende da mesma execução, tá? São aplicações que têm uma arquitetura mais tradicional, mais antiga, onde toda a carga de operação fica dentro dela. É como se você construísse um prédio. Você tem um prédio de 5 andares. A tua capacidade é aquela, né? Você vai sempre trabalhar naquela estrutura. Então, escalonar, você usar, por exemplo, os novos conceitos de cloud que existem para você ter aplicações mais flexíveis, nas aplicações monolíticas isso não é possível. Por quê? Porque você sempre depende de todo o corpo, está tudo compilado, tudo junto. Tem tudo no mesmo núcleo do sistema, tem tudo dentro do mesmo pacote de aplicação. Tá? E aplicações voltadas a microserviços ou a serviços gerenciados menores, você acaba tendo pequenos serviços que cada um executa uma parte da operação. Eu vou dar um exemplo simples. Vamos supor lá, pessoal, que vocês tenham lá uma aplicação de um e-commerce. Tá? Numa aplicação monolítica voltada a um e-commerce, você teria toda
a tua aplicação operando dentro do serviço web, né? E se teu carrinho de compra falhar, né, vamos supor que deu um excesso de requisição e o carrinho de compra ficou prejudicado na operação, toda a tua aplicação falha, né? Por quê? Porque está tudo dentro do mesmo core, está toda ela dentro do mesmo formato de operação, tá? Já quando a gente trabalha com microserviços, ela não está no monolítico daí, cada cada trecho da tua aplicação, cada função da tua aplicação é independente. Então, o carrinho de compra se cair, o resto da página continua funcionando, porque não está dentro do mesmo núcleo do sistema. Tá? Por que eu estou comentando isso, pessoal? Que a gente vai ver isso esse bimestre. Então, isso é bem importante, pessoal. Tem algumas arquiteturas e algumas pessoas que fazem a opção de seguir para o monolítico e alguns fazem a opção de seguir para microserviço. O que eu sempre falo, pessoal? Depende muito do que você quer operar, né? Depende muito de quanto você visualiza o que você está fazendo. Se você está fazendo um aplicativo novo, pessoal, já faça olhando microserviços. Os benefícios são muitos. Por quê? Porque você acaba tendo essa não dependência do todo. Perfeito? Então você consegue fazer com que as tuas aplicações não fiquem dependentes. Eu vou dar um exemplo, pessoal. Eu passei há 3 anos atrás por um projeto aí que eu fiquei durante 6 anos trabalhando na Lume, mais ou menos. Era um projeto muito importante nosso. Era um projeto que rendeu, graças a Deus, ótimos frutos para a empresa, que é um projeto de consulta de crédito, né? Não sei se cheguei a comentar desse case aí com vocês, acho que com essa turma não cheguei a falar. Então, toda operação de consulta de crédito, inclusive o domínio spc.com.br, era mantido por nós. Então, toda a parte técnica ali eu que mantinha, junto com o time, naturalmente, né? Então, o que acontecia, pessoal? Dentro dessa aplicação monolítica, nós tínhamos a parte de consulta de crédito, faturamento de clientes, né? Notificações. Então, por exemplo, se eu fiquei inadimplente, eu ia para essa base. Então, eu tinha um serviço que fazia isso. Se eu fiquei adimplente, né? Se eu paguei todos, eu quitei o que eu estava devendo, era a mesma operação. Parte de faturamento dos clientes, porque era para uma entidade de classe, né? É um case da CDL Salvador, todo o estado da Bahia a gente fazia a operação e cuidava, inclusive a Avon, Eletropaulo, várias empresas de São Paulo trabalhavam nesse mesmo core. Então era uma aplicação extremamente robusta e extremamente sensível. Qualquer indisponibilidade era bem crítico. E o que acabou acontecendo, pessoal? Acabou acontecendo algo, de certa forma, desafiador para nós. Então, todo final de mês se tinha processamento de faturamento e algumas operações, e essas operações eram extremamente críticas. Então, se o faturamento travava, quando a gente chegava de madrugada na empresa, a aplicação inteira estava fora. Por quê? Porque ela era monolítica, ela estava toda junta, toda dentro do mesmo core, tá? Então era a mesma compilação, era tudo operando junto. Nós começamos a criar microserviços. E esses pequenos microserviços, né, eram independentes. Então eu fazia pequenos deploys, onde cada um tinha uma operação, né? Então, de forma macro, pessoal, eu tenho lá o faturamento. Se o faturamento ficar fora do ar, é o faturamento. A consulta de crédito continua. Então, a gente quebrou as aplicações. Só que é uma aplicação muito antiga, pessoal. O custo de reescrever toda ela era muito caro. Então, a gente fez isso só com as partes mais severas, né, da operação, né? Então, assim, vale a pena eu migrar, Carlos, uma aplicação monolítica para uma aplicação com microserviço? Primeira pergunta que eu devolvo, como que está essa aplicação? Como que é a importância dela para o teu negócio, né? Não, Carlos, ela é super importante, né? Segundo ponto, e segunda pergunta que a gente tem que responder, ela sendo importante, ela é uma aplicação que vai perdurar por bastante tempo,
ou é uma aplicação que tende a ser substituída por outra, né? Por exemplo, um RP é super importante para mim, mas esse RP logo vai deixar de existir porque a gente está contratando a SAP e eu vou trabalhar com a SAP. Não vou mais usar o RP que eu desenvolvo aqui dentro de casa. Então, não precisa fazer esse esforço. Dedique o teu esforço para migrar, para seguir para o SAP. Mas não, é a aplicação nossa, a gente quer manter essa estrutura no nosso desenvolvimento, a gente tem que seguir por uma visão nova. Então, pessoal, defina quais são as principais operações e faça uma operação de microserviço. Tem um case, pessoal, que não foi trabalhado por mim, mas eu assisti recentemente de um banco, tá? Um case que a IBM apresentou, que eles fizeram uma arquitetura de microserviço numa grande operação bancária deles, naquela parte que o cliente chega lá e fala, eu quero saber o meu saldo, né? Então, toda vez que o cliente pedia o saldo, rodava também, uma aplicação monolítica grande que rodava todo o core da aplicação. E eles começaram a ver que aquela opção de pedir saldo era um gargalo, né? Ela gerava muito pico de uso na solução. Então, eles pegaram, tiraram isso do core, do monolítico, e jogaram para dentro do microserviço. Só essa parte. E ali eles tiveram mais flexibilidade e vários ganhos, né? Além de separar e isolar um pouco o formato da operação. Né? Foi um case bem legal, pessoal. Foi num evento online que eu tive aí, acho que uns 2 meses atrás. Tá? Então, pessoal, é bem interessante. A gente tem que estar atento a essas situações que são situações que a área de negócio acaba exigindo, que a gente técnico vai sentindo na pele. Né? Eu, quantas vezes cheguei e perdi noites, assim, tendo que acordar antes, porque, puxa, está rodando lá o serviço de faturamento. Nossa, vai cair a aplicação. Hoje é dia 1º. Dia 1º vai cair a aplicação. Nossa, o que a gente faz? Então, assim, era sempre virada do mês. Tinha aquela tensão, né? Por quê? Porque a sensibilidade da aplicação era muito grande. Quando a gente faz essa migração, pode gerar um facilitador. Então, em grandes aplicações, pessoal, migrar ela 100% do monolítico para microserviço muitas vezes é inviável. Então, o ideal é ir fazendo isso por fases, pegando os pontos e ir trabalhando. Tem um colega que trabalha numa empresa aqui de Curitiba, que é uma empresa que o mundo inteiro utiliza o software deles, e eles fizeram uma aplicação 100% do monolítico para 100% do microserviço. Foi um projeto do ano de 2019 dele, estava comentando comigo. Bem interessante, pessoal. Então, é claro, né? Era estratégico para a empresa, eles precisavam disso e, enfim, seguir em frente, né? Seguir em frente. Muito bom. Aqui, pessoal, então, aplicação de múltiplas camadas ou desses microserviços, né? Aqui a gente traz um exemplo onde a gente tem uma camada de apresentação, que via de regra pode ser considerado como o nosso view, né? Onde a gente tem lá o ASP.NET, HTML, Angular, React, enfim, front-end, né? Uma camada de negócio, onde a gente pode ter uma API, um Java, um C Sharp, onde a gente tem a linguagem rodando em si, que basicamente vai fazer a requisição, vai chamar via request aqui essa camada de negócio, a camada de negócio vai trabalhar, vai fazer alguma operação, vai passar para a camada de persistência. O que faz a camada de persistência? Ela é uma camada ainda voltada dentro da linguagem, né? Pode ser um Entity Framework, pode ser um JPA, pode ser um ARM, e isso chama daí, de fato, a camada de dados, que daí sim é o meu banco de dados, podendo ser ali, tá, o exemplo do banco de dados relacional, SQL Server, Oracle e MySQL, mas pode ser também banco de dados não relacional, tá? Então, pessoal, deixa eu dar uma olhadinha no chat. Opa, teve várias perguntas, vamos lá, vamos ver. Tranquilo, ótimo. Pessoal aí comentando do meme. Nossa, precisa de um patch urgente, né, pessoal? Vamos trabalhar de madrugada para fazer o deploy aí. Beleza, legal. Então, pessoal, o que é bem importante aqui, né? A gente entender que as duas situações estão sendo demandadas pelo mercado, né?
tanto aplicações monolíticas como o trabalho via camadas ou microserviços. Cada provedor de cloud trabalha com uma arquitetura, e além dos provedores de cloud trabalharem com uma arquitetura, cada aplicação em linguagem também tem seus paradigmas. Tá? Excelente pergunta, Diverson. Pode ser, sim. Uma aplicação que trabalha com threads pode ser monolítica. Tá? Eu posso ter uma aplicação monolítica e em algum momento eu chamar uma execução de thread para fazer algum gerenciamento. Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação monolítica e dentro dessa aplicação monolítica web, né, eu tenho algum serviço que roda numa porta. Sei lá, porta 2000, né? E e tem uma comunicação via socket ali ou algo do gênero, né? Ali eu posso ter várias threads, tá? Não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Respondi, Diverson? Beleza? Boa. Valeu, opa, obrigado pela pergunta, show de bola. Então, pessoal, essas arquiteturas são bem importantes, né? Então, a gente está falando é uma disciplina, pessoal, que é bem bacana para a área profissional de vocês. Primeiro, a ASP.NET. Várias empresas demandando, pessoal, tem bastante vaga, bem interessante. Outros dois pontos, a gente começa a olhar web, né? E também a arquitetura técnica de como operar isso, tá? Então, isso é muito legal, pessoal, muito legal mesmo. Vamos ver o que mais aqui ele pergunta. Veio no privado. Ah, não, tranquilo. Beleza. Uhum. Show. Bacana. Deixa eu também, pessoal, postar isso daqui já no portal, essa outra parte. Então, aqui, introdução ao ASP Core MVC. Beleza. Tá lá, pessoal, no portal. Eu vou colocar aqui para vocês também, porque ali no portal ainda tem alguns momentos que dá aquele erro dos arquivos HTML, tá? Então, deixa eu selecionar esses dois. Primeiro vai esse. Vou deixar aqui no chat também. Assim vocês conseguem também, pessoal, acompanhar pelo material aí da máquina de vocês. Tá? Ó, o arquivo 20 deu erro lá. Deixa eu excluir ele e colocar de novo. Excluir. Vamos pôr novamente ali. Dúvidas, caros colegas? Tranquilos? Tá lá. Beleza. Atualizei os dois arquivos no portal e também encaminhei via chat. Tá? Pessoal, hoje esse é o nosso conteúdo. Permaneça à disposição ali via WhatsApp, tá? Para tirar dúvida com os colegas a respeito aí de notas, caso tenha alguma dúvida, né? Essa semana a gente fecha essa parte de notas, né, pessoal? E daí semana que vem a gente segue aí com o nosso conteúdo total aí segundo bimestre, tá? Beleza.
Pessoal, era o que continha aí. Se os colegas tiverem dúvidas, fiquem à vontade aí em me acionar. Tá joia? Não faltem na próxima aula, que o conteúdo é bem bacana, bem prático, para a gente conversar, tá? Tem alguns colegas chamando. Beleza, Eduardo. Assim que, assim que eu desligar aqui, eu já te ligo aí e a gente já conversa, tá? Então, pessoal, se for o caso, me chame ali via WhatsApp, que eu vou atendendo vocês. Professor, Diga lá, Jean. eu tô com uma dúvida, na verdade. A continuação o trabalho que o senhor vai passar é em cima do trabalho do primeiro bimestre, correto? Isso mesmo. É, assim, no meu caso, a gente não gabaritou o trabalho, então a gente ainda tem que fazer alguns ajustes para poder implementar a segunda parte do trabalho. A gente está implementando, caso vá surgindo dúvida, tem como eu ir tirando as dúvidas com o professor? Claro, claro, sem dúvida. Estou à disposição aí, pessoal. Tá? Ah, não, Na beleza, então. semana que vem eu já vou passar daí as instruções aí, como o Luiz sugeriu, eu achei bacana. Eu já passo as instruções aí do trabalho desse bimestre, do que vocês têm que fazer, como que vocês têm que entregar, para dar tempo de vocês irem trabalhando isso em sala e organizando e tudo mais. Tá? Beleza. Beleza, show de bola. Legal, Gabriel, que bom. Fechou já? Fechou assim, senhor. Valeu. Show. Então, pessoal, estou encerrando aqui. Obrigado por hoje, né?